Geeks! Hoje eu tô aqui com a Ju Dal. Você já conhece ela, porque ela já fez alguns collabs aqui comigo. Mas dessa vez ela tá representando o Desperte Seu Geek Interior, porque ela é nossa correspondente diretamente do Japão. Yay! Muito internacionais! Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Esse vídeo vai começar! A primeira coisa que eu quero saber é como você foi brotar no Japão, porque você estava no Rio de Janeiro junto comigo, eu também estava no Rio de Janeiro, e aí do nada a gente falou assim, tchau mundo, tchau Brasil, e foi cada um para um canto. Cada uma foi para um canto. Mas como você foi para aí? Conte. Meu marido, o Diogo, arrumou um emprego aqui. A gente, na verdade, já estava com esse planejamento de querer vir morar aqui. Então, a gente, no final de 2018, a gente falou, vamos nos planejar para vir. E aí, a gente começou a juntar dinheiro e começou a procurar. Ele começou a procurar emprego, a gente começou a ver várias alternativas. E aí, ele passou por uma vaga e a gente veio com o trabalho dele, pagou passagem, pagou visto, pagou mudança, pagou tudo. E aí a vida no Japão é muito diferente da vida que você tinha no Rio de Janeiro. Completamente diferentes. Começando pela língua, ninguém fala português. Ninguém mal fala inglês, na verdade. E como você tá se virando por aí? Bom, eu já aprendo japonês já tem 2 anos, já vai fazer 2 anos, ou já fez 2 anos, agora não lembro. Não, vai fazer 2 anos no final desse ano que eu já tô aprendendo japonês. O Diogo começou a aprender agora, né? Isso já facilita muito a nossa vida. Mas a gente se vira muito nos gestos, coisas quando eu não sei, né? E muito, assim, uma palavra ou outra em inglês. Só que você tem que tomar cuidado pra não falar uma frase em inglês que eles não entendem. Eles entendem uma palavra, aí você espera um pouco, aí você solta uma palavra e eles entendem. E aí você vai contar hoje pra gente algumas curiosidades, diferenças e coisas esquisitas que o Japão tem. Sim, tem muita coisa que as pessoas não sabem. Tem várias curiosidades sobre o Japão. Mas tem muitas curiosidades que assim, as pessoas acabam não sabendo. E até mesmo eu não sabia algumas dessas até vir pra cá. No Japão existem cerca de 1.500 terremotos por ano. Que significa que tem dias que tem mais de um terremoto por dia. E eu não sabia, tipo assim, eu sabia que terremoto era uma coisa frequente. Tá, calma. Muita calma nessa hora. Vocês sentem... Porque assim... Eu penso terremoto, já penso em filme, já penso o prédio desabando, já penso o The Rock pulando pela janela, entendeu? Indo salvar a esposa, essas coisas assim. Não, esses são os terremotos muito fortes, mas tem tipo microterremotos todos os dias no Japão, em qualquer lugar do Japão. Aqui em Tóquio a gente consegue sentir, pelo menos toda semana um terremoto a gente consegue sentir, porque a escala de terremoto vai de 1 a 8, 9 eu acho. E aí 1 você não consegue sentir, aí a partir do 2 e 3 você já consegue sentir tipo um tremorzinho, e aí no 4 você já sente um negócio assim. O negócio é que essa porta aqui, ó, ela é de correr, e aí quando vem terremoto ela faz esse barulho, ó. Aí eu escuto a porta fazendo blá blá blá, eu já sei que é terremoto. É bizarro. Eu filmei um terremoto e eu botei no meu canal. Dá pra entender que as portas estão se mexendo. E uma curiosidade que quando a gente veio pra cá, na minha primeira noite, né, tipo, a gente chegou, dormiu, a gente acordou com um terremoto. Foi a primeira noite que a gente veio pra cá, a gente já sentiu um terremoto. Então aí a gente recebeu um alerta no celular, que você recebe um alerta. Mas só se ele for 4 pra cima que você recebe o alerta SMS. A gente baixou um aplicativo que a gente pode dizer até quanto na escala a gente quer receber o alerta. Aí a gente botou pra 3. Tive alerta de terrorismo em Nova York. Terrorismo? Acharam que é possibilidade de terrorismo, eles mandaram para todos os telefones, mas acabou que não era. Eu acho que eles acharam uma mala, uma mochila, e aí eles mandam um alerta para todo mundo sair, vaziou, e foi povo de bomba lá, não sei o que, e acabou que era só uma mochila que alguém deixou lá e esqueceu por algum motivo. E também tem vulcões ativos ainda no Japão, isso é outra curiosidade. Tem, acho que mais de, sei lá, 100 vulcões ativos em todo o Japão. Então você pode morrer com um escombro em cima de você, você pode morrer afogado numa tsunami, ou você pode morrer queimado por um vulcão. Em Tóquio não tem vulcão, mas várias pessoas podem morrer por vulcão. Aqui em Tóquio eu só morro de tsunami. E aqui tem o Typhoon Season, que são a temporada de tufões e furacões, que tá chegando, por sinal, em setembro.
Sim, não venham pro Japão em setembro, tá? Porque setembro é a temporada de furacões e tufões. E na verdade é a mesma época, deve ser alguma coisa específica do hemisfério norte, porque nos México, em Cancún, eu lembro que uma vez a gente estava vendo para um passageiro, trabalho com turismo, né? A gente estava vendo um passageiro ir em outubro, novembro, era uma coisa assim. E aí era muito mais barato. E ele falou, mas por que é mais barato? E aí a gente foi ver porque era época de furacão. E por isso que, enfim, é muito mais barato, porque ninguém vai, porque você pode pegar o furacão e, enfim, morrer com vaquinha girando, assim, que isso. A gente já comprou o nosso kit de emergência que todo mundo tem que ter em casa. Aí você vai ser obrigada a ter um kit de emergência. Assim, obrigada eu não sou, mas é sempre muito bom, né? Considerando que aqui tem furacão, terremoto e tsunami, é sempre bom ter um kit de terremoto. Aí é uma mochilinha que eu também tenho um vídeo sobre eu fazendo o unboxing da minha mochilinha. Você compra no mercado? Cara, vende em vários lugares aqui, mas tem umas lojas de departamento que vendem e tem umas comidas não perecíveis em lata, que tem validade de 6, 5 anos, que você também tem que comprar. Eu já vou descobrir quando eu for para aí te visitar, entendeu? No abril, porque vai ser com cerejeiras, porque é isso que eu quero nessa vida. Abril, março. Abril é legal. Aí eu vou perguntar se meu hotel tem kit morte pro hotel, entendeu? Ah, deve ter. Porque se não tiver kit morte, eu não vou para esse hotel, entendeu? Kit morte, não, kit emergência. Emergência não, porque é tudo coisa de vai morrer, entendeu? Você vai morrer afogado, sufocado, queimado, voando. Voando. Tô nervosa, tipo Japão. Sabia que no Japão existem cerca de 40 novos animes que passam todos os dias na televisão? 40. Todo dia? Todo dia passa anime na televisão e são cerca de 40, mais ou menos tipo assim, na TV aberta no geral, passa mais ou menos cerca de 40 animes. Anime aí é tipo uma série ou uma novela, alguma coisa assim, comparada ao Brasil? Sim, sim. É tipo isso. Cara, passa direto. Você liga a TV, qualquer horário, basicamente. Geralmente de manhã tem mais, né? Mais animes voltados pra criança. Tanto que aqui os animes não tem tanto nos streamings, porque eles são vendidos pra televisão. Então os direitos do anime acabam sendo passados na televisão e aí não tem nos streamings. Alguns. É porque a gente fica, mesmo, tipo, eu sei que tem animes pra adultos e etc, mas a gente pensa muito em quem curte. Todo mundo curte anime, que é todo mundo. É engraçado porque você vê gente de todas as idades lendo mangá no metrô, tipo, desde criança até gente mais velha, tipo, adulto, idoso. Todo mundo lê mangá, tudo é anime e mangá, assim, tipo... as coisas de emergência, que você faz avisos no metrô, nas estações, no ônibus, sempre tem um desenho bonitinho, tipo, no estilo mangá pra te falar. As propagandas são estilo mangá. Então é tipo, faz muito parte, não é tipo só uma coisa, é só anime e mangá, não, é tipo, a cultura deles é essa. É muito louco. Você vê muito mais gente lendo mangá do que livro nesses transportes públicos? Sim, tem muita gente jogando videogame também. Eles adoram joguinho de celular. Imagina, porque, enfim, aí tudo que eu imagino é tecnologia. E não tem tanta, tipo, comic, você não encontra, tipo, HQ... Você não vê, tipo, Marvel ou DC? Não encontra. É muito difícil. Você só encontra coisas, assim, de merchandising da Marvel e essas coisas, se você for na loja da Disney. Aí na loja da Disney, aí você encontra... Vai ter Marvel, não vai ter DC. Não vai ter DC. Tipo, mas se você gosta de Marvel e DC, assim, no Japão tem pouquíssima coisa disso. Eu encontrei uma loja do Harry Potter e tem uma loja grande da Disney. Tem a Disney Tóquio, que falam que é muito bonita. Eu pretendo ir alguma assim que puder. Eu quero ver o Mickey, a Minnie de kimono. E também agora tem as coisas do Estúdio Ghibli, né? Porque o Estúdio Ghibli agora faz parte da Disney, né? Então, é bom que vai ficar mais vibe Japão, né? Tanto que agora eles estão planejando um parque do Estúdio Ghibli, mas eu não sei, mas eu acho que não vai ser dentro da Disney, eu acho que vai ser um parque separado do Estúdio Ghibli. Outra coisa divertida é que existem mais papéis impressos para mangá do que a quantidade de fabricada de papel higiênico no Japão, mas também é... Tá, tipo assim, então calma aí que eu tenho uma pergunta muito básica. No banheiro aí, é papel ou é chuveirinho? Os dois. Se não é aquele chuveirinho brasileiro, não tem. É aquela privada que tem o botão. Ele joga pra tua bunda, assim? É mó legal. Oh, gosh! Oh, wow! É Totô, o nome da marca da privada que tem isso.
É muito fofa, né? Japão é muito fofo. A gente tem, tipo, todas as casas têm essa privada, que tipo, ela tem muitas coisas. Ela tem o popô e um pra menina, né? Então são botões diferentes, tem que tomar cuidado. Aí uma sai de frente e uma sai de trás. Nossa, mas a mira é muito boa, por sinal. E tem, Então, as pessoas não podem ter uma pepeca mais separada do que a parte de trás. Aí você tem que dar uma ajeitadinha assim, né? Tipo... Passa mal. Quando você vier, você vai se divertir muito. E elas também têm aquecedor de bumbum, elas aquecem. Pra contar muito, porque é muito ruim mesmo. É muito ruim. Aí você vai pro banheiro, tem que tirar a calça naquele frio. Se o banheiro é gelado, nossa, você tá com um negócio gelado assim, parece que congela a sua bunda, seu xixi. Mas te falar que dá uma agonia você sentar num negócio quente, porque parece que alguém acabou de sentar, né? Você dá aquela sensação de que... Deve sim, dá aquele nojinho. Você fica, tá quentinho. E a nossa, eu não sei se todas têm, mas a nossa, ela tem um desodorizador. Isso é muito útil. As do banheiro público, tipo, se você vai em banheiro de shopping ou do metrô, essas coisas, algumas têm um barulhinho de água pra você apertar e ela fica fazendo... barulho de água, e algumas têm barulho de passarinho. Hilari. Só que você tá ouvindo passarinho, então você sabe, tá cagando. Tá cagando. Então, sabe aquelas maquininhas automáticas que tem aqui, que você compra de tudo? Que elas, literalmente, você pode comprar de tudo nessas maquininhas? Aquelas que caem comida? Isso, que você bota a moedinha e cai comida. Que tem, você bota o númerozinho, bota... Não, aqui não é númerozinho, aqui você é tipo uma janelinha. Geralmente, o que você mais encontra nas ruas são de bebidas, mas você pode encontrar de sorvete, pode encontrar de comida, tem umas que vendem sopa, tem umas que vendem brinquedo, tem umas que vendem até calcinha e cueca. Tem tipo de tudo, depende. Mas as mais comuns são as de bebida, que é o que você vai encontrar em tudo que é canto. E as maquininhas automáticas, existem cerca de 5 milhões de maquininhas automáticas por todo o Japão. São cerca de uma maquininha automática para cada 23 habitantes do Japão. Tem tipo literalmente em toda esquina. Eu fiz um vídeo mostrando as máquinas automáticas que tem em menos de um quarteirão. Aqui, na minha rua, tem 5 máquinas automáticas que eu consigo ir sem atravessar a rua. Tá, então as pessoas literalmente não precisam socializar com ninguém. Por exemplo, agora a quarentena. Você podia descer, usar uma máquina automática para comprar isso sem precisar ter contato com ninguém para comprar o que você precisa. Porque pelo visto, você pode comprar tudo. Sim, e você não precisa nem... Se você morar no Japão, você não precisa nem ter dinheiro. Algumas aceitam aquele negócio de touch do celular. E algumas aceitam o cartãozinho de transporte público também. Então, às vezes, você não precisa nem ter a carteira. Você só tem o cartãozinho e aí, Assim, o Japão tem muita coisa esquisita, como já ficamos rindo aqui. Mas, cara, tem muita coisa que é muito útil. Tipo, isso é uma coisa muito útil que eu não entendo por que outras pessoas não copiam. Tipo, não... Ok, vai ser um investimento de ter máquina e etc. Mas é um investimento muito menor, que eu acredite. Mas essas maquininhas, elas não são colocadas pelo governo. Tipo assim, se você tem um prédio, você pode comprar a maquininha dessa e botar na porta do seu prédio, entendeu? Elas são colocadas pelas pessoas dos estabelecimentos. Pode estar no meio da rua. É pública, mas é na frente do seu estabelecimento. Tem algumas maquininhas que tem dentro dos prédios, tem maquininha que tem dentro de estacionamento, dentro de shopping, tem várias. Então aquele estabelecimento fica responsável por cuidar daquela maquininha. É ele que compra e paga o aluguel. Por isso que tem muito, entendeu? Porque eles acreditam que, botar essas maquininhas na frente do estabelecimento aumenta o volume de pessoas circulando ali, entendeu? E acaba tirando um dinheiro daquilo ali sem fazer nada. Porque, a manutenção deve ser pouca, de, sei lá, quantas vezes por semana que eles têm que ir lá olhar pra repor, essas coisas assim. Mas elas são muito práticas. Uma vez a gente tava passando na rua e eu vi um prédio que tinha um prédio normal, assim, e tinha só que ele era tipo de corredor aberto, e dava pra ver da rua que tinha uma maquininha em cada andar.
Eu falei, gente, isso é muito bom. Imagina, você abre a porta, fica com o pé na porta da sua casa, faz assim, pega e vai, entra. Não precisa nem sair do prédio. Imagina que maravilha. Eu queria muito isso na minha vida. Gente, isso é uma coisa que eu acho que eu vou ficar muito mal acostumada, essas maquininhas, sabe? Isso e loja de conveniência. Aí tem muita loja, né? Tem muita loja de conveniência. Aqui em volta tem tipo umas 3 e elas são 24 horas e você faz literalmente de tudo na loja de conveniência. Você consegue pagar boleto, comprar comida, fazer um mini mercado, você consegue comprar ingresso de show, você consegue imprimir, fazer xerox, enviar coisa, você pode mandar entregar coisa da Amazon na loja de conveniência perto da sua casa e pegar lá. Essas coisas não tem aqui não, entendeu? Aqui não é assim. Eu vou ficar muito mal acostumada. Gente, essa foi a Júlia Dalcin. Ela escreve para o Desperte Seu Geek Interior. Então, as matérias que estão relacionadas à cultura japonesa são escritas por ela. Todos os contatos das redes sociais dela vão estar aqui. Mas acompanhe o Desperte Seu Geek Interior para saber matérias diferentes do que ela tem. Então, você tem que acompanhar ela nas redes sociais dela e também no Desperte Seu Geek Interior. Tá bom? Obrigada. Deixa o seu comentário aqui. Se você tiver qualquer dúvida do Japão, a Ju vem aqui e responde. E eu também estou no Facebook, no Instagram e no TikTok como Bianca Contursi e no Twitter como Bia Contursi. Beijo. Tchau.